Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a esclarecer questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Neste quarto e último vídeo da série de vídeos denominada A Trindade é de fato um ensino cristão, iremos abordar diversos aspectos a respeito do Espírito Santo, conforme relatados pela Bíblia, para constatarmos se de fato esse pode ser considerado uma pessoa e se existe base para se dizer que ele é como Cristo e Deus, formando assim uma tríade divina ou uma trindade. E o tema do vídeo é o Espírito Santo uma pessoa? E se sim, seria ele igual a Deus e a Jesus? Conforme nos conta a história, foi no quarto século depois de Cristo, mais precisamente no ano de 381 depois de Cristo, que o Espírito Santo foi conclamado pela Igreja como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Conceito esse que permanece como doutrina central da cristandade até os dias de hoje. Mas o que nos diz a Bíblia sobre o assunto levantado no tema? Antes de mais nada, é importante entender o conceito bíblico a respeito da palavra espírito. As palavras traduzidas por espírito na Bíblia são ruá em hebraico, no Velho Testamento, e pneuma em grego no Novo Testamento. Tanto ruá como pneuma significam fôlego e são aplicadas em vários sentidos nas Escrituras. Por exemplo, podem significar vento, a força vital nas criaturas viventes, o espírito ou motivação que a pessoa revela ter, pessoas espirituais, inclusive Deus e suas criaturas angélicas, e a própria força ativa de Deus, ou seu Espírito Santo. Todos esses significados têm uma coisa em comum. Todos se referem a algo invisível para a visão humana e que dá evidência de força em ação. Uma força invisível que é capaz de gerar efeitos visíveis. Um exemplo básico é o contido no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz: E Jeová Deus formou o homem do pó do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Neste exemplo, a palavra ruá foi traduzida como fôlego de vida, mostrando que nesse caso, ruá, ou espírito, corresponde a uma força, uma energia que nessa ocasião fez com que o homem viesse à existência. Vemos na Bíblia também que Deus e os anjos são espíritos, ou seres espirituais, conforme nos informa João 4,24 e Hebreus 1, 13, 14. Mas por que são chamados de espíritos, se espírito é uma força, uma energia? O apóstolo Paulo nos ajuda a esclarecer essa dúvida em 1 Coríntios 15, 44, onde lemos: Semeado o corpo físico, é levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Note que o texto afirma que existem corpos espirituais. Logo, se o espírito é uma força ou uma energia, aquelas pessoas chamadas de espírito são pessoas que têm seus corpos formados por essa única e tão poderosa energia. Para um maior aprofundamento do que é espírito, seguem alguns links abaixo para consulta. Pois bem, explicado o que é espírito, vamos então agora responder à primeira pergunta do tema. É o Espírito Santo uma pessoa? O site conceito.d na internet nos dá algumas definições de pessoa. Ser racional e consciente de si mesmo, com identidade própria. Uma pessoa é um ser social dotado de sensibilidade, com inteligência e vontade propriamente humanas. Para a psicologia, trata-se de um indivíduo humano concreto, ou o conceito abarca os aspectos físicos e psíquicos do sujeito que o definem pelo seu caráter singular e único. Visto que a ciência não admite seres espirituais, podemos adaptar o conceito visto que os seres humanos e os espirituais têm certas semelhanças, embora de espécies diferentes. Primeiro, ambos são indivíduos, seres individuais que se distinguem de alguma forma uns dos outros. Segundo, ambos têm uma consciência, ou seja, estão cientes do que acontece ao seu redor e reagem aos estímulos do ambiente em que estão, dada a sua inteligência e sensibilidade.
Em outras palavras, para que alguém seja considerado uma pessoa, é necessário que ele tenha um corpo, seja ele físico ou espiritual, e que tenha algum núcleo de inteligência, representado pelo cérebro nos seres humanos e por algo equivalente nos seres espirituais. Pois bem, por que então muitos afirmam que o Espírito Santo é uma pessoa? Tal afirmação advém de algumas expressões relatadas na Bíblia que parecem dar vida ou personificar o Espírito Santo de Deus. Uma delas está contida no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, em que Cristo disse que, em seu lugar, enviaria o Espírito da Verdade, obviamente se referindo ao Espírito Santo, e que esse serviria qual ajudador, ou consolador, como vertido em outras traduções. Para muitos, somente pessoas podem consolar ou ajudar. Isso é verdade? Pensemos em uma situação. Um homem quebra a perna. Para se locomover sem apoiar o pé no chão, ele precisa da ajuda de uma bengala. Nesse caso, a ajuda para esse homem foi um objeto, não uma pessoa. Mas e consolo? Pode-se obter consolo que não seja por meio de uma pessoa? Sim, uma pessoa que perdeu algum ente querido na morte pode se sentir consolada ao ler uma carta ou ver uma foto da pessoa sorrindo. Como no caso anterior, objetos, não pessoas, consolariam alguém. A Bíblia se refere ao Espírito Santo também como ensinando, dando testemunho, dando evidência, guiando, falando, ouvindo e recebendo. O próprio Jesus aplicava o pronome masculino a esse ajudador, algumas vezes. Em alguns casos, o Espírito Santo é mostrado como que tendo sentimentos, como no caso de Efésios 4:30, onde lemos que ele pode se entristecer. Sendo algo e não alguém, poderia ele ficar triste? Alguém pode argumentar. Note que nesse caso foi usada uma figura de linguagem muito comum na língua portuguesa, a prosopopeia. A prosopopeia atribui características humanas a seres não humanos ou inanimados, com o objetivo de intensificar a expressividade do texto ou chamar a atenção do leitor para algum assunto. No caso, demonstrar que deixar triste o Espírito Santo de Deus é deixar triste o próprio Deus, uma vez que este faz parte do próprio Deus. Esse recurso é aplicado na frase: a Amazônia chora por causa do desmatamento. De fato, uma floresta não consegue chorar literalmente, mas a frase nos impacta com uma situação que causa tristeza à humanidade. Na Bíblia, também encontramos exemplos de prosopopeia. Ela personifica a sabedoria como que gritando nas ruas e a morte e o pecado como que reinando. Em Provérbios 1:20 e em Romanos 5:17 e 21. Ela chega até dizer que a sabedoria tem obras e filhos, e o pecado é descrito como seduzindo, assassinando e produzindo cobiça. Em Mateus 11:19, Lucas 7:35 e Romanos 7:8 e 11. Realmente, não dá para dizer que coisas como a sabedoria, o pecado e a morte são pessoas só porque recebem referências literalmente dadas a indivíduos. Mas alguém pode argumentar: mas João 14:26 diz que o Espírito Santo ensina. Leiamos Mateus 10, 19 e 20. No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Note que, nesse caso, não é o Espírito quem fala, mas os discípulos, pois todas as vezes que o Espírito falou ou ensinou, foi através de pessoas inspiradas por esse Espírito. Vejamos também 2 Pedro 1:21, que reza o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Este texto deixa mais claro ainda que quando o Espírito Santo fala ou ensina, ele o faz através de alguém, quando enviado, é claro, por Deus. Portanto, não, a personificação do Espírito Santo não mostra que ele seja uma pessoa, ou que demonstre emoções por ter um núcleo de inteligência. Mas e um corpo? Ele possui um corpo?
Vamos ver alguns textos bíblicos para responder essa pergunta. Vamos ler primeiro João 20:22, que diz: Depois de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebam o Espírito Santo. Nesta ocasião, Jesus soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo. Pode uma pessoa ser soprada e espalhada como vento? Vamos ler agora Atos 2, 3 e 4. E eles começaram a ver o que pareciam ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. O texto trata do dia de Pentecostes em 33 d.C., em que 120 discípulos ficaram cheios de Espírito Santo. Pode alguém ficar cheio de outra pessoa? Ou uma só pessoa encher outras 120 pessoas diferentes ao mesmo tempo? Vamos ler mais um texto. Agora o texto de Atos 2,17, que diz: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. A pergunta é: pode uma pessoa ser derramada? Ainda por cima sobre várias pessoas? Uma outra curiosidade é o fato do Espírito Santo ser comparado a coisas inanimadas. Em Mateus 3,11 ele é comparado ao fogo. Em 1 João 5, 5, 8, o Espírito Santo testifica, não junto com Jesus e o Pai, mas com água e o sangue. Em Marcos 1,8, João diz que o Espírito Santo serve para batizar, assim como a água serve para esse mesmo fim. E em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo incentiva para que os irmãos deixem de se embriagar com vinho, mas que fiquem cheios de Espírito Santo. Pois é, assim como a água, o fogo, o sangue e o vinho não são pessoas, o Espírito Santo também não pode ser uma pessoa. Além disso, o Espírito Santo não pode ser considerado uma pessoa, não somente pelo fato de ter sido comparado a coisas inanimadas, mas também pelo fato dele poder encher pessoas, tornar pessoas poderosas a ponto de fazer milagres, assim como um poder, uma energia divina atribuída a alguns, pelo fato dele poder ser derramado, soprado ou repassado a outros pela imposição das mãos dos apóstolos, como no relato de Atos 8, 14 a 17. Dentre tantas outras citações bíblicas que demonstram que o Espírito Santo só pode ser algo e não alguém. Concluímos, portanto, que o Espírito Santo não é uma pessoa, pois não possui um corpo e nem um núcleo de inteligência. Quanto à segunda pergunta, se ele pode ser a terceira pessoa da Trindade, poderíamos dizer que não, visto que nem mesmo se trata de uma pessoa. Mas ainda assim, vamos mostrar algumas provas de que o Espírito Santo não pode ser Deus e nem mesmo parte de uma suposta trindade que compõe um Deus. A Nova Enciclopédia Católica diz: O Velho Testamento claramente não considera o Espírito de Deus como pessoa. O Espírito de Deus é simplesmente o poder de Deus. Se às vezes é representado como sendo distinto de Deus, é porque o fôlego de Yahvé age exteriormente. Diz também: a maioria dos textos do Novo Testamento revelam o Espírito de Deus como sendo algo, não alguém. Isto se vê especialmente no paralelismo entre o Espírito e o poder de Deus. A Enciclopédia Britânica declara: a definição de que o Espírito Santo era uma pessoa distinta e divina surgiu no Concílio de Constantinopla em 381 Anno Domini. Isso aconteceu mais de 250 anos depois da morte do último apóstolo. Como já vimos em um vídeo anterior, Jeová, o Pai, é chamado de o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Até mesmo Jesus é chamado de Deus unigênito. Mas em nenhuma parte da Bíblia faz-se menção de que o Espírito Santo seja alguma espécie de Deus. Além disso, Deus, o Pai, tem nome, Jeová. O Filho tem nome, Jesus. Mas e o Espírito Santo? Qual nome é dado a ele? Se de fato este fosse uma pessoa, deveria ter um nome para distingui-lo qual indivíduo. Pois afinal de contas, Jeová é Espírito e é Santo. O Filho é Espírito e é Santo, assim como os anjos são espíritos e são santos.
Em meio a tantos Espíritos Santos, um nome serviria para que o reconhecêssemos como a terceira pessoa da Trindade. É digno de nota que em diversas passagens Jesus menciona somente a Ele e o Pai, e nunca o Espírito Santo como que importando para o fortalecimento de nossa fé. Em João 10,30 ele diz que Ele e o Pai são um. Por que não inclui o Espírito Santo se eles três fazem parte da suposta Trindade? Em João 17,3, Jesus diz que para obtermos vida eterna é necessário que conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Ele, o Filho, mas não ao Espírito Santo. Em Atos 7, 55 e 56, Estevão, quando estava para ser apedrejado, foi agraciado por ter uma visão do céu, onde estavam apenas Deus e à sua direita Jesus. Se o Espírito Santo tivesse a mesma importância que os dois, com certeza estaria nessa visão. Em Apocalipse 7,10, aqueles que foram salvos atribuem a salvação somente a Deus e ao Cordeiro, e não ao Espírito Santo. Em Apocalipse 22,1 é mencionado o trono de Deus e do Cordeiro. Por que não é mencionado o trono do Espírito Santo se ele é a parte da Trindade? Ele não merece um trono? Em Mateus 24,36, lemos que a respeito daquele dia somente o Pai sabia. Se o Espírito Santo fosse Deus, ele não deveria ter esse conhecimento? Além desses textos, muitos outros mostram que o Espírito Santo não pode ser igual a Deus e nem mesmo pode ser a terceira pessoa da Trindade. Até porque não se trata de uma pessoa. Mas se o Espírito Santo não é uma pessoa, o que ele é então? Podemos dizer que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, o poder dele em ação, uma energia poderosíssima que emana do próprio corpo de Deus. Energia essa que ele usou para criar tudo o que existe e através da qual ele cumpre seus propósitos sem ter que sair de seu lugar de morada, o céu. Energia que ele confere a quem ele quiser dotar de poder além do normal, assim como foi com Jesus, Moisés, Sansão, Eliseu e os apóstolos. Bem, mas esse é um tema para o próximo vídeo. Mesmo assim, segue um dos links abaixo para a resposta a essa pergunta. Vamos concluir respondendo a pergunta que permeou toda essa série de vídeos. Se é a Trindade de fato um ensino cristão? Podemos responder com certeza que não. Visto que ficou comprovado por diversos textos bíblicos que Jeová é o único Deus verdadeiro, que o Filho foi criado pelo Pai e encontra-se submisso a Ele, mesmo depois de ter voltado ao céu. E que, por fim, o Espírito Santo não se trata de uma pessoa, mas sim da força ativa de Deus, a energia pela qual ele se tornou o Todo-Poderoso. Vale salientar o perigo que consiste em adotar a doutrina da Trindade como sendo uma verdade bíblica. Em Deuteronômio 5,9, Jeová nos diz que ele exige, não pede, exige devoção exclusiva. Em Mateus 4,10, o próprio Jesus diz que somente Jeová Deus deve ser adorado. Em Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus diz que não entrarão no reino dos céus aqueles que não fizerem a vontade de seu Pai que está no céu, mesmo que façam obras poderosas em seu nome, no de Jesus. A doutrina da Trindade constitui em si uma mentira que pode levar à destruição aqueles que acreditam no que ela ensina. Pois se adorarmos a Jesus qual Deus e não ao Pai, estaremos incorrendo no pecado de adorar a criatura ao invés do Criador, merecendo assim o castigo da destruição. Conforme nos diz Romanos 1:25. Portanto, é de suma importância que você medite em tudo o que foi considerado na Bíblia por intermédio desses vídeos, para que possa agradar ao Pai, assim como fez e ainda faz seu Filho. Seguem entre os links abaixo o link dos outros 3 vídeos que compõem esta série. Gostaríamos de pedir que, por favor, deixe seu like e comentário, que inscreva-se em nosso canal, que divulgue nossos vídeos em suas redes sociais a fim de alcançarmos mais pessoas com o conhecimento da verdade. Seguem nos links abaixo diversos artigos relacionados com o tema do último vídeo. Segue também nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco.
Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo bíblico gratuito sem nem mesmo gastar com material didático? Com um instrutor individual, na hora e local que você desejar? Então é só clicar no último link do comentário fixado, preencher o formulário da página para a qual você for direcionado, que irão lhe contatar para que você comece o seu estudo. Queremos agradecer sua presença em nosso canal e desejar que Jeová o abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.